Boa tarde a todas e todos. Queria dizer que realmente é um elefante na sala que está na nossa frente e talvez a gente esteja muito perto dele e não consiga decifrar que aquilo é um elefante. Mas está na nossa frente, a gente tem que se afastar um pouquinho e identificar que tem um elefante na sala. E é um elefante que precisa ser trabalhado. Né? Eu não sou contra os elefantes, tá certo? Eu sou a favor dos elefantes. Mas um elefante na sala incomoda. E a nossa discussão aqui é para fazer com que esse tema incomode as pessoas, desacomode as pessoas. Fazer com que esse tema coloque as pessoas numa zona de desconforto, para que possa se mudar esta realidade. Tem uma frase que eu falei um tempo atrás num evento na Câmara dos Deputados, que acabou se popularizando, né? Que não é minha, é uma frase de uma colega da Receita Federal, da Cláudia Maia, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no imposto de renda. E, de fato, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no imposto de renda. Por incrível que pareça, né? A dificuldade política para fazer com que os ricos aceitem pagar imposto de renda é tamanha que a gente precisa encontrar uma alternativa para fazer com que isso aconteça. E a alternativa não pode fugir da necessidade de rever a correlação de forças na sociedade brasileira. Ou seja, não é no convencimento que vamos convencer os super ricos a pagarem mais imposto de renda. É na representação política. É na política. Então, eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Vou primeiro dizer que é uma ousadia muito grande querer fazer uma palestra, né, para vocês, que são todos conhecedores do assunto. Mas eu vou me arriscar aqui a colocar alguns pontos de reflexão para a gente ir avaliando ao longo do tempo como é que a gente evolui essa temática junto à sociedade, como é que a gente avança para além do conhecimento teórico, como é que a gente avança para o aspecto político, como é que a gente avança para a realidade fática da mudança. Porque conhecimento teórico, a gente vê inúmeros estudos, o Theo apresentou um estudo brilhante hoje de manhã, né, que nos mostra, que nos coloca frente a frente com a realidade. Né, o Gobetti daqui a pouco vai falar também, ele nos coloca frente a frente com a realidade. Qual é a realidade da distribuição de renda no país? Qual é a realidade da desigualdade no país? Mas não basta o conhecimento. É preciso encontrar formas de transformar o conhecimento em ação. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu passo aqui? Primeiro, eu queria salientar aqui a fala do Barreirinhas. A última expressão que ele usou, o Barreirinhas usou, precisamos enfrentar as inverdades, os mitos. Precisamos enfrentar as mentiras. E as mentiras são imensas e muitas ao longo do tempo e que vêm se acumulando ao longo do tempo. Uma primeira grande mentira é que pagamos muitos impostos no Brasil. Não é verdade que pagamos muitos impostos no Brasil. Não é verdade. É verdade que alguns pagam muitos impostos, mas que não todos. É verdade que alguns pagam muito mais impostos do que poderiam. Mas é verdade também que tem muitos que pagam muito poucos impostos, muito menos do que deveriam. A carga tributária é muito alta, é a mais elevada do mundo, também não é verdade. Também não é verdade. Os dados nos mostram que não é verdade. Só que isso é propagado dioturnamente, por muito tempo. Há mais de 20 anos tem uma campanha que acontece todos os anos no Brasil, que é a campanha do Dia da Liberdade de Impostos. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos tentam nos convencer que o imposto é roubo. Tentam nos convencer que o que nós pagamos de impostos nós perdemos. Que nós trabalhamos para o governo ao pagar impostos. Há mais de 20 anos é permanente uma campanha contra os impostos.
Os serviços públicos são ruins? São ruins? O Estado gasta demais? São frases que podem ser verdades na medida que elas são propagadas e ditas frequentemente, mas elas podem ser meras indagações, perguntas. Eu queria propor aqui que a gente colocasse como perguntas. A nossa carga tributária no Brasil em 2023 foi 32,11%, ou seja, de um PIB de 10,9 trilhões, nós arrecadamos de tributos 3,5 trilhões. Ou seja, nós retiramos da sociedade, retiramos da renda das pessoas 3,5 trilhões de 10,9 trilhões. Ou seja, 32,11% da renda nacional nós convertemos em políticas públicas. Nós transformamos em tributos, e de tributos viraram saúde, educação, segurança, assistência social e tudo mais que a gente conhece aí de serviços públicos. É isso que a gente fez, 3,5 trilhões. Aí a gente pode pensar, aquela carga tributária de 32,5%, nos coloca entre os países que mais tributam no mundo? Não, estamos longe dos países que mais tributam no mundo. Tem países que tributam 46% do PIB. Tem países que tributam 42% do PIB. Que países são esses? São exatamente os países dos quais nós copiamos o modelo da nossa Constituição. Países de sociedades de estados de bem-estar social. Estados de bem-estar social são estados caros. São estados com cargas tributárias elevadas. Bem-estar social significa mais recursos públicos. Nós criamos uma Constituição em 1988 que definiu o modelo de Estado que nós queríamos construir no país. Estado de bem-estar social, está lá. O artigo 6º da Constituição diz, são direitos sociais, a saúde, a educação, a assistência, a previdência, assistência na doença, assistência na velhice. Tudo são direitos sociais. Emprego é direito social. Moradia é direito social. Alimentação é um direito social. Alimentação é direito social. Logo, a fome é inconstitucional. A fome é inconstitucional. Então, nós estabelecemos um modelo de constituição de uma sociedade chamada sociedade de bem-estar social, cujos países de referência eram aqueles países cujas cargas tributárias ultrapassam a 38%. E nós chegamos em 32% do PIB. E já se estabeleceu um teto. Já se estabeleceu um teto. Não se pode crescer mais a carga tributária. Em relação àqueles países, nosso retorno é muito baixo. De fato, é muito baixo. Mas por que é muito baixo? Porque o que nós arrecadamos per capita, isso aqui é um estudo, está no livro Solidariedade Fiscal, né, foi publicado recentemente, nós arrecadamos, isso aqui não vai dar para ler, né? 4.726 dólares por cidadão. Isto é a medida da capacidade do Estado de transformar tributos em políticas públicas. Esta é a medida. 4.756 dólares por cidadão por ano. É isto que se converte em SUS, em educação, em assistência social, em previdência social, em forças armadas, em política, em tudo que a gente conhece de estrutura do Estado. 4.756 dólares por ano por pessoa. Quanto que isso dá quando a gente compara com outros países? Países com cargas tributárias semelhantes à do Brasil. Reino Unido. Reino Unido arrecada 15 mil dólares por cidadão. Portugal arrecada 12 mil dólares por cidadão. Ou seja, Reino Unido tem uma capacidade para políticas públicas 4 vezes superior ao Brasil. Portugal tem uma capacidade para políticas públicas quase 3 vezes superior ao Brasil.
Capacidade para promover políticas públicas significa qualidade do gasto, significa a vaga no posto, significa o auxílio saúde, significa a educação, significa exatamente isso, é a capacidade para devolução. Quanto o Estado consegue devolver por cidadão. Ou seja, o Brasil está aqui embaixo. Comparado com os outros países cujas cargas tributárias são semelhantes, os outros países têm mais capacidade financeira decorrente da tributação do que o Brasil. Por que isso acontece? Porque nós temos uma população de 213 milhões de habitantes. Somos um país que estamos na 10ª economia mundial, mas nós temos que dividir este PIB de 10 trilhões por 213 milhões de pessoas. Diferente de um Reino Unido, que tem que dividir por 50 milhões de pessoas. Diferente de Portugal, que tem que dividir por quanto é a população de Portugal. Ou seja, se eu tiver 100 reais para dividir entre 2 pessoas, dá 50 para cada um. Se eu tiver 100 reais para dividir por 100 pessoas, dá R$1 para cada um. Isto é a política pública. Este é o tamanho da política pública que a carga tributária permite que o Brasil promova. Ainda assim, com $4.756 por cidadão por ano, nós conseguimos ter um sistema de saúde que atende 75% das pessoas. 75% das pessoas no Brasil só tem o SUS como plano de saúde. 82% das crianças em idade escolar só tem a escola pública. Ou seja, nós somos um país de saúde pública, de educação pública. A saúde privada e a educação privada é para uma minoria. Para nós, que somos a minoria. A grande maioria da população só tem no Estado a forma de inserção social, de inclusão social. E são financiados com $4.756 por pessoa. Vejam que este valor não está contabilizando a sonegação. Neste valor é o que foi efetivamente arrecadado. Se a gente tivesse uma carga tributária mais elevada, a gente poderia chegar no nível da Argentina, do Uruguai, em termos de políticas públicas, que tem $6.000, $5.000 por cidadão. Chile, $6.000 por cidadão. Se a gente tivesse uma carga tributária mais elevada. Ou se nós tivéssemos uma população menor. Ou se a gente tivesse investido pesadamente no desenvolvimento econômico. Ou seja, mais PIB por pessoa é o que a gente deve buscar. Mais PIB por pessoa. E isso é desenvolvimento. Isso é crescimento econômico. Mais PIB por pessoa significa investir na atividade industrial e não no agro. Investir mais na indústria, mais na tecnologia e menos no agro. Porque é maior valor agregado, nós precisamos ter maior valor agregado na nossa economia. Ou a gente eleva a carga tributária. Se a gente quiser ter um padrão de vida semelhante ao dos países europeus, por exemplo. Semelhante ao Chile, por exemplo. Semelhante à Argentina, por exemplo. Então, eu digo que a escolha, a nossa carga tributária nos coloca aqui. Se nós queremos ficar aqui, como Portugal, com $12.000 por pessoa, nós teríamos que aumentar a carga tributária para 70%. Isso é impossível. Né? É impossível. Ou a gente eleva a produtividade do país, ou a gente reduz a população. Não tem caminho, não tem saída. Não tem saída. Ou seja, falar mal da carga tributária é não se dar conta que a carga tributária é apenas um percentual. Percentual de 2 é diferente de percentual de 1.000. 10% de 2 é diferente de 10% de 1.000. Então depende do tamanho da riqueza que eu estou dividindo. Tá certo? Qual é o nosso modelo de Estado? Desde 1988, nós decidimos que iríamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Desde 1988, nós estamos em dívida com a sociedade brasileira, porque nós não conseguimos cumprir integralmente nenhum desses objetivos. Há 37 anos, nós estabelecemos como objetivos do Estado brasileiro isto aqui. E nós não conseguimos enfrentá-lo. Mas nós evoluímos muito em termos de carga tributária, saímos de 24% do PIB em 88, chegamos em 30% do PIB no ano 2000 e chegamos em 32%, 33% do PIB em 2025. Nós evoluímos em termos de carga tributária. Nós evoluímos também em políticas públicas, nós universalizamos o atendimento à saúde, nós universalizamos o atendimento à educação, a educação pública, nós universalizamos a Previdência Social. Hoje a Previdência Social se estende, inclusive, para quem nunca contribuiu na vida. Ou seja, nós conseguimos avançar muito em políticas públicas da Constituição até agora. E conseguimos avançar porque nós avançamos também na carga tributária. Porque a carga tributária também cresceu. Ou seja, nós financiamos esse crescimento e o avanço das políticas sociais ao longo dos 37 anos. Mas nós não cumprimos os objetivos constitucionais. Por quê? Porque tem um elemento que nós não controlamos, que é o elemento tributário. Um dos aspectos que impede a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, impede o desenvolvimento nacional, impede a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução da desigualdade, um dos aspectos fundantes uma das obstruções no cumprimento desses objetivos é a tributação. A tributação nunca esteve à disposição da sociedade. As políticas sociais, sim. A tributação, não. Da Constituição para cá, nós tivemos Conferência Nacional da Saúde, Conferência Nacional da Educação, Conferência Nacional da Assistência Social, Conferência Nacional da Juventude, tivemos conferências nacionais para todas as políticas públicas de gastos. E não tivemos uma Conferência Nacional sobre Tributação. A tributação é uma política pública que ficou nas mãos do poder dominante. E o poder dominante teve seus interesses contrariados pela Constituição. O poder dominante teve seus interesses contrariados pela Constituição. A Constituição de 88, ela foi promulgada exatamente quando desembarcava no Brasil o neoliberalismo. Imediatamente, no ano seguinte da Constituição, nós reduzimos de 7 para 2 alíquotas o imposto de renda e de 45% para 25% a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física. No ano seguinte à Constituição. Quando a Constituição dizia, nos seus princípios, que tem que respeitar a capacidade contributiva, que tem que ter um sistema tributário progressivo, que tem que cobrar imposto sobre grandes fortunas no Brasil, a Constituição dizia isso. A primeira medida política após a Constituição foi desidratar a tributação da renda. Foi reduzir a alíquota máxima de 45%. Em 88 era 45%. Reduziu para 25%. Ou seja, foi um sinal muito claro de que o setor mais rico da sociedade brasileira não estava disposto a financiar o estado de bem-estar social. O setor mais rico, ele estava saindo da conta. Vocês querem brincar de Estado social? Financie por conta de vocês. Isso aconteceu no ano seguinte à Constituição. Não bastando isso, em 1995, 6 anos depois da Constituição, somente 6 anos depois da Constituição, veio a isenção para lucros e dividendos. Isenção para lucros e dividendos foi 6 anos depois da Constituição. Retirou da conta toda a renda do capital. A principal renda do capital é lucro e dividendo. Ou seja, retira da conta a renda do capital. O setor desconfortável com o estado de bem-estar desenhado pelos constituintes
tratou de sair da conta. Vocês querem estado de bem-estar? Financie por conta de vocês. E aí o que acontece com o imposto de renda? Congela a tabela. O imposto de renda vira tributo sobre salário, exclusivamente sobre salário, congela a partir de 95 e vai baixando na escala. Ou seja, rendas cada vez menores pagam cada vez mais imposto de renda. De tal forma que em 1995, quem ganhava 8 salários mínimos era isento do imposto de renda, e em 2025, quem ganha 2 salários mínimos já está na tabela do imposto de renda. Então, isso é o efeito do congelamento. O congelamento da tabela faz com que o imposto de renda migre para baixo. Eles chamam isso de ampliação da base tributária. Isso aí é um princípio neoliberal, ampliação da base. Ampliação da base quer dizer, retira os ricos e amplia a base. Automaticamente, neste mesmo período, aumenta as alíquotas de PIS e COFINS, que é o tributo sobre consumo. Aumenta, começam a crescer a tributação sobre consumo, que é uma tributação invisível, indolor, imperceptível. As pessoas não percebem que pagam, porque estão pagando nos produtos que compram. Então, aumenta a alíquota de PIS e COFINS. Aumentou 100% a alíquota de PIS e COFINS nesse período. Também em 1996, veio a Lei Candir. E a Lei Candir, por mais que a gente possa discutir se era correta ou incorreta, ela desonerou a exportação de matéria-prima do Brasil. Uma medida anti-industrialista. Porque a Constituição dizia que a gente vai desonerar as exportações de produtos industrializados, exceto produtos primários. Porque o Constituinte tinha uma visão desenvolvimentista. Eu não vou desonerar o produto primário para não facilitar a vida do meu concorrente estrangeiro. Eu vou querer desenvolver a indústria no país. E veio a Lei Candir e rompeu com esta lógica. E a gente até hoje desonera a exportação, 100% da exportação. Claro que a Lei Candir veio por uma série de motivos. Tinha déficit na balança comercial, o Plano Real criou um problema de endividamento externo na época, em 94, o Plano Real criou uma necessidade da gente ir para o FMI pedir empréstimo, porque deu um déficit na balança de comércio. E aí, para corrigir o déficit, veio a Lei Candir, que desonerou o ICMS das exportações. A partir dali, nós voltamos a ser um país primário exportador. E não revertemos isso. Continuamos sendo um país primário exportador. Continuamos sendo um país lavoura. Um país que vende produtos primários. E, pasmem, em 2025, a deputada Júlia Zanatta propõe o fim do imposto de renda. Este ano, faz um mês. Não faz um mês. Ela apresentou um projeto de lei para acabar, zerar o imposto de renda no Brasil. Então, a gente tem uma força, um poder econômico que controla o sistema tributário de tal forma que o sistema tributário não consegue dar conta dos objetivos constitucionais. E, consequentemente, joga o peso da tributação para o andar de baixo. Por isso que mais de 50% de tudo que a gente arrecada é sobre consumo, por isso que quem paga tributo no Brasil, paga imposto de renda no Brasil, é assalariado. Porque a gente não conseguiu enfrentar esta correlação de forças. Essa correlação de forças do setor dominante, querendo sair da conta, está sendo colocada em xeque agora, na discussão do imposto de renda. Só que ela está tão arraigada, ela está tão fortalecida pelos mitos, pelas inverdades que são propagadas toda hora, que fica difícil da gente conseguir ultrapassar a resistência desse setor dominante contra uma tributação mínima de 10%, que é o projeto de lei 1087 do governo. Como é que troca aqui? Ah, trocou, voltou. Tá certo. A defasagem da tabela do imposto de renda de 1996 até agora.
Uma defasagem acumulada de 1996 até 2005 era de 163%. A partir da proposta do governo, com essa defasagem, na primeira faixa, o limite de isenção era 123% a defasagem. Isso considerando já a correção da tabela deste ano. Correção para R$ 3.036 na renda, no limite de renda bruta. R$ 3.036, 2 salários mínimos de renda bruta. Com a proposta do governo de isentar quem ganha até R$ 5.000, restará ainda uma defasagem de 35% na primeira faixa. Por que isso? Porque se a gente corrigisse de 96 até agora a tabela do imposto de renda, o limite de isenção seria uma renda bruta de 6.700. 6.700 seria o limite de isenção, corrigindo integralmente a tabela de 1996 até agora. Como o governo corrige para 5.000 de renda bruta, ainda faltaria 35% de correção na tabela em relação à primeira faixa. A medida de isenção para quem ganha até 5.000 é uma medida progressiva? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, não corrigir nada ou corrigir para 5.000, corrigir para 5.000 é uma medida extremamente necessária. Ou seja, a gente elimina o efeito do congelamento da tabela, pelo menos para quem ganha até 5.000. Pelo menos para quem ganha até 7.350, a gente elimina parcialmente o efeito do congelamento da tabela. Mas a gente não elimina o efeito do congelamento da tabela para as demais rendas. Acima de 7.350, o congelamento da tabela continua a cumprir seus efeitos. Quais são os efeitos do congelamento da tabela? É aumentar o imposto a cada ano. A cada ano aumenta um pouquinho o imposto que nós pagamos. A cada ano aumenta um pouco. Isso aqui é um estudo que a gente fez agora recentemente, que compara as faixas até 5 salários mínimos, de 5 a 30 salários mínimos, de 30 a 80 salários mínimos, de 80 a 320 salários mínimos e mais de 320 salários mínimos. Compara a evolução de 2007 até 2023 das alíquotas efetivas. Vocês vejam que as alíquotas efetivas que caem são dessas rendas aqui, ó. São a linha amarela, azul e verde. De 30 salários mínimos até mais de 320 salários mínimos, a alíquota efetiva dessas rendas cai com o tempo. Elas caem com o tempo, elas reduzem. Essas pessoas estão pagando a cada ano um pouco menos de tributo, em termos relativos à própria renda. Já as linhas que sobem, a linha cinza que sobe e a linha mais baixa que sobe, são as alíquotas efetivas de rendas até 30 salários mínimos. Ou seja, até 30 salários mínimos, as alíquotas efetivas crescem ao longo desse período. Isso revela que o sistema tributário, pelo simples congelamento da tabela do imposto de renda... André Horta, tudo bom? Legal. Pelo simples congelamento da tabela, faz com que as rendas dos mais pobres vão crescendo, a tributação vai crescendo ao longo do tempo. E pelo crescimento das rendas isentas, as rendas mais altas vão diminuindo ao longo do tempo. Pegando só 2 limites, acima de 320 salários mínimos e até 5 salários mínimos, a gente vê uma tendência de se encontrarem as alíquotas. A alíquota efetiva de quem ganha acima de 300 salários mínimos, de 2007 para cá, vai caindo, e a alíquota efetiva de quem ganha até 5.000 vai subindo, com uma tendência de se encontrar logo ali na frente, se a gente não modificar essa realidade. Quem ganha acima de 320 salários mínimos vai pagar exatamente o que paga quem ganha até 5 salários mínimos, se a gente não inverter essa curva. Aqui tem um outro gráfico. Eu insisto aqui, mas ele não passa. Até lá, né?
Passa ali para mim, por favor. Aqui, ó. Aqui eu estou pegando 2007, 2014, 2020 e 2023. As curvas de alíquotas efetivas do imposto de renda, de quem ganha meio salário mínimo e até vai indo acima de 320 salários mínimos. A gente vê que de 2007 para 2014, a alíquota máxima recuou para rendas menores. Recuou para rendas até 20 salários mínimos. Que os mais pobres estão pagando alíquotas efetivas cada vez mais elevadas. E os mais ricos estão invertendo, pagando alíquotas efetivas cada vez menores. Há uma tendência natural do imposto de renda à regressividade. E essa tendência natural do imposto de renda à regressividade tem que ser invertida. A gente tem que encontrar um mecanismo que inverta isso. E a forma de inverter isso é corrigir a tabela e, ao mesmo tempo, tributar mais os mais ricos. A gente tem que encontrar uma maneira de inverter esta lógica regressiva do imposto de renda. Ainda que a gente não tenha a solução definitiva para essa queda de alíquota efetiva aqui, a gente não pode permitir que as altas rendas continuem pagando cada vez menos. Assim como não podemos permitir que as baixas rendas paguem cada vez mais. Então, ainda que a gente não altere essa correlação entre os super ricos e os super pobres, pelo menos tem que manter a alíquota igual ao longo do tempo. Pode passar ali, por favor. Entre 2020 e 2023, pegando um período bem recente, a gente vê um crescimento da renda no país de 31,36%. Crescimento da renda real, tá certo? Não é nominal, crescimento da renda real. 31,36%. O crescimento de lucros e dividendos, 43%, enquanto o crescimento da renda tributável, 13,79%. Ou seja, há uma tendência natural ao crescimento das rendas isentas no país. A renda isenta cresce mais do que proporcionalmente a renda geral e muito mais do que proporcionalmente a renda tributável. E é por isso que o congelamento da tabela sem tributar os ricos se torna absolutamente obrigatório. Porque sem congelar a tabela, sem tributar os ricos, nós perdemos muita arrecadação. A ligação entre descongelar a tabela e tributar os ricos é uma relação umbilical. É preciso tributar os ricos para poder desonerar os mais pobres. Se a gente simplesmente corrige a tabela, a gente não consegue resolver o crescimento da renda isenta no conjunto das rendas. Aí nós fizemos uma proposta, o Sindifisco Nacional fez uma proposta recentemente, a Oxfam também assinou a proposta, que é de associar a proposta do governo, PL 1087, uma correção parcial da tabela do imposto de renda. Ou seja, inverter a lógica do crescimento da tributação dos mais pobres, simplesmente corrigindo a tabela por 3 anos de inflação. 3 anos acumulados de inflação, 2023 a 2025, tem uma inflação acumulada de 15,78%. A correção da tabela permitiria que a renda até 2.812 fosse isenta, a renda líquida até 2.812 fosse isenta, e a renda acima de 5.400 estaria sujeita a uma alíquota de 27,5%. A gente interromperia o crescimento da tributação dos mais pobres com esta medida, com 3 anos de inflação. Com esta medida, juntamente com a isenção total para quem ganha até 5 mil, e a isenção parcial para quem ganha até 7.350, da forma como consta no projeto do governo, permitiria que a gente tivesse ganhos tributários para todos os trabalhadores.
todo mundo teria uma renda extra. 38 milhões de pessoas seriam beneficiadas com esta medida. E não apenas os 15 milhões beneficiados pela proposta do governo. 30 milhões de pessoas pagariam menos impostos. Quanto pagariam menos impostos? Quanto pagariam de menos impostos? Veja, isso aqui está comparando a regra vigente, quanto que cada um paga na regra atual, na proposta do governo, do PL, e na proposta do Sindifisco. Ou seja, no Sindifisco, todo mundo está pagando um pouco menos. Isso aqui é o que está sobrando de renda nas mãos de cada um. Esta proposta permitiria, ela produz um efeito, impacto na arrecadação de 43 bilhões, e não de 30 bilhões, como é a proposta do governo. Um efeito de 43 bilhões a menos de arrecadação. De onde tiraria esse recurso? 43 bilhões. A gente tiraria, isso aqui é a proposta do governo. Proposta do governo é a partir de 600 mil, ele cria uma alíquota mínima de 0, e a alíquota mínima sobe até 10%, e o 10% vai incidir sobre rendas acima de 1,2 milhão por ano. Então, isso aqui é a proposta do governo. Somente vai pagar imposto quem tiver alíquota efetiva inferior a estas alíquotas aqui. 1,33%, 1,66%, 3,33%. Quem tem renda de 850 mil por ano e pagou 4,2%, não vai pagar nada. Se ele pagou 2%, ele vai pagar uma diferença para chegar em 4,167. E quem ganha mais de 1 bilhão, a alíquota mínima é de 10%. Se ele já paga 12%, ele não paga nada. Se ele paga menos de 12%, menos de 10%, ele vai pagar um adicional. Isso é a proposta do governo. A proposta do governo é que ninguém acima de 1,2 milhão por ano pague menos do que 10% de imposto. Tá certo? Essa é a proposta do governo. Na proposta do governo, isso aqui permitiria arrecadar 30 bilhões. 31 bilhões, 32 bilhões. Na nossa proposta, nós vamos apresentar uma proposta em que a gente vai adiante, vai até 2 milhões e 400, sai dos 600 mil com 0, e a alíquota vai subindo. Aqui ela parou em 10. A nossa ideia é não parar em 10, ir até 15. E o 15 a partir de 2 milhões e 400, ou seja, 200 mil por mês. Com esta medida aqui, a gente arrecadaria suficiente para compensar o 43 bilhões de perdas de arrecadação. Proposta do governo. Aqui é a curva de alíquotas. A curva de alíquotas. Aqui é uma outra divisão aqui em salários mínimos, tá certo? Outra divisão em salários mínimos. Essa aqui é a curva de alíquotas atual. A alíquota vai subindo, quando chega em 15 a 20 salários mínimos, a alíquota começa a cair. A linha cinza. Proposta do governo, vem aqui por baixo, 5 mil reais isento, ninguém paga nada. Começa a subir, aqui 7.350, e aqui fica igual. Quando chega aqui em 50 mil, começa a subir a alíquota mínima de 10%. Isso aqui é a proposta do governo. A alíquota efetiva mínima de 10% para as rendas mais elevadas. Quantas pessoas estão acima de 20 salários mínimos? 9% dos contribuintes, dos 40 milhões de contribuintes. 9% estão com alíquotas superiores não, estão acima com alíquotas inferiores à alíquota máxima. Alíquotas inferiores à alíquota máxima, 9%. Quantos seriam onerados pela proposta do governo? 1% dos contribuintes. 1% dos contribuintes dá 0,02% da população brasileira, que seria onerada pela alíquota mínima. Proposta do Sindifisco. Essa aqui é a proposta do governo. Proposta do Sindifisco, alíquota menor para todo mundo. Quando chega aqui, sobe mais um pouco. Sobe até 15%. Ou seja, a gente tem uma curva ascendente.
uma curva ascendente de alíquotas efetivas, efetivamente progressivo. Qual é o efeito disso? O efeito disso, a gente tem uma tabela do imposto de renda corrigida com a tributação mínima de 15% e a correção da tabela de 43 bilhões. A gente arrecadaria 42 bilhões a mais com o 15%. Mais a tributação de remessas para o exterior, que daria mais 13 bilhões, daria 56 bilhões, teria uma sobra de 12 bilhões. Na proposta do Sindifisco, esta sobra de 12 bilhões seria usada para compensar estados e municípios pela perda direta de arrecadação decorrente do imposto retido na fonte que eles deixam de receber. Tá certo? Ou, não sendo esta a compensação, poderia se garantir a desoneração, o tratamento equivalente ao PLR. PLR, participação de lucros e resultados, corresponde a 12 bilhões por ano. A gente poderia conceder um tratamento equivalente ou isonômico aos lucros e dividendos ao PLR. Ou seja, PLR, assim como lucro e dividendo, até 50 mil é isento, acima de 50 mil por mês, alíquota mínima. Poderia ter o mesmo tratamento. E aí, o PLR teria uma perda de arrecadação de 12 bilhões, que são exatamente os 12 bilhões que a gente tem aqui de excedente. A Conferência Nacional de Tributação é um projeto que tem o Sindifisco Nacional da gente estimular o governo, provocar o governo a implementar deste ano para o ano que vem uma Conferência Nacional de Tributação cujo objetivo é influenciar em articulação com as organizações da sociedade brasileira a construção de um sistema tributário justo, que promova o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais. É um projeto que a gente está lançando, né, queremos contar com a colaboração e a contribuição de todas as forças da sociedade, né, inclusive o Concefaz, né, pode ser parceiro nessa ideia. E principais argumentos para a discussão pública: progressividade e desigualdade, função social dos tributos, tributação como instrumento de justiça social, visão do Estado e desenvolvimento nacional e participação cidadã e democracia. Porque sem discutir tributação, nós não entramos no cerne dos problemas. Então, se a gente quer efetivamente transformar o país, fazer do país um país mais justo, uma sociedade livre, se a gente quer realmente erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades, nós temos que nos apropriar da temática tributária. Que essa é uma temática política e não técnica. É um tema de natureza absolutamente político. Ou seja, ele decorre de decisões políticas. Se hoje nós temos um sistema tributário regressivo, é porque em algum momento a nossa sociedade escolheu ter um sistema tributário regressivo. E escolheu porque agiu, porque atuou ou porque se omitiu. Então nós precisamos efetivamente colocar esse tema na pauta pública, na pauta social, na pauta dos movimentos, na pauta dos sindicatos, para que a gente efetivamente modifique a correlação de forças em relação a esse tema. A gente evoluiu muito nos temas de natureza social, mas a gente tem que evoluir nesse tema, porque senão a gente fica amarrado no avanço das políticas sociais. E para encerrar, eu deixo essa fotografia, que ela representa muito bem, né, que esse edifício no Rio de Janeiro, né, é um edifício que abriga aí escritórios famosos de multinacionais, né, muito poder, né, muito poder, mas que reflete de forma muito evidente a favela. Ou seja, não há como a gente ter extrema concentração de renda, extrema riqueza, não há como a gente ter extrema riqueza sem termos extrema pobreza. Ou seja, a extrema pobreza e a extrema riqueza são faces da mesma moeda. Se a gente quer efetivamente resolver o problema da pobreza, o problema da desigualdade, o problema da falta de acesso a políticas públicas, nós temos sim que tributar a superriqueza. Temos que transformar o Estado num instrumento de distribuição de renda e riqueza no país. E a forma de fazer isso é a tributação. A forma de fazer isso é a tributação. O Estado, como cobrador de impostos de pobres, para devolver políticas públicas para pobre,
não é um Estado eficiente do ponto de vista de justiça social. O Estado tem que enfrentar a tributação dos ricos para poder distribuir de forma mais equânime. Isso é bom para a sociedade, é bom para a desigualdade, para reduzir a desigualdade, e é bom e essencial e fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Muito obrigado.